Olá, eu sou Daiane Ribeiro, psicóloga e terapeuta familiar. Você está ouvindo o podcast Relacionamento e Tudo Mais. E hoje eu vou falar sobre o impacto da autoestima no relacionamento amoroso. Você já parou para pensar nas suas escolhas? Já parou para pensar nas dinâmicas das suas relações? Como é que você lida com seu parceiro ou com a sua parceira? Que tipo de pessoa você atrai para a sua vida? Como é que tudo isso pode estar ligado à sua autoestima? Já parou para pensar em tudo isso? Então, vem aqui comigo no raciocínio, porque para começar eu preciso te falar sobre o que é autoestima. Porque é um termo tão comum, não é? O tempo inteiro a gente ouve as pessoas falando sobre autoestima. E muitas vezes as pessoas não param para pensar na importância da autoestima. E ela é tão importante, que em muitos quadros de saúde mental, como a depressão, por exemplo, a baixa autoestima surge como um dos critérios, um dos sintomas. Só para você perceber aí o grau de importância da autoestima. Mas grande parte das pessoas relaciona a autoestima somente à questão da aparência, da estética. E na verdade é muito mais amplo que isso, a ponto de refletir nos seus relacionamentos. A autoestima é o quanto eu me estimo, é a minha capacidade de me estimar, é o quanto eu gosto de mim. Você já deve ter ouvido alguns termos como autoimagem ou autopercepção. E eles estão relacionados à maneira como pensamos, à maneira como nos vemos. E aí, essa é a grande pergunta. Como é que você se vê? Qual é a percepção que você tem de você? E o mais importante, você está satisfeito com o que você vê e percebe sobre você? Então, a autoestima está relacionada à maneira como nós nos vemos, nos sentimos e nos valorizamos. Ou seja, é o valor que atribuímos a nós mesmos. É o nível de satisfação que você sente quando pensa em sua vida, por exemplo. Isso está relacionado às suas conquistas, sua vida profissional e financeira. Então, quando você faz uma análise da sua vida, de tudo aquilo que você conquistou, de tudo aquilo que você conseguiu até agora, como é que você se sente? Você se sente uma pessoa vitoriosa, uma pessoa de sucesso, ou você se sente fracassado? Quando uma pessoa está exercendo uma atividade, por exemplo, se ela está trabalhando sem a menor motivação, somente para pagar contas, ela fica desestimulada, ela pode se sentir fracassada. E muitas vezes com baixa autoestima, se ela percebe que as suas habilidades não estão sendo aproveitadas. Então, a autoestima é a aceitação, a autoaceitação ou não de si mesmo. A aprovação ou reprovação da sua própria imagem, valores, princípios, crenças. A autoestima, ela se desenvolve ainda quando nós estamos lá na infância, nos nossos primeiros anos de vida. Se a pessoa ela vem, por exemplo, se uma criança ela está sendo estimulada dentro de um ambiente com punições, exigências, se é uma família que exerce funções muito rígidas, de responsabilidade, criança que tem poucos eventos prazerosos, onde seus cuidadores não foram estimulados, a criança, na verdade, ela não foi estimulada com elogios, porque seus cuidadores não tiveram essa capacidade, de repente, de motivá-la, de validar, de trazer esse senso de validação. Essa criança, ela cresce, né? Ela vai fazendo ali toda essa absorção de informações que leva a crenças negativas. E isso vai ter uma grande influência na vida adulta
e é dessa forma que ela vai desenvolver a autoestima. Então essa autoestima, ela vai se desenvolver de uma maneira negativa. Então, se você não se vê de maneira positiva, não se valoriza, não se sente bem com você mesmo, como é que você fala com as pessoas? Como é que você se expressa? Como é que você se enxerga? Como é que você se vê? Muitas vezes, se sentindo incapaz, inferior, deixa de fazer um monte de coisas na vida porque não acredita em você. E no relacionamento não é diferente. Vai se sentir insegura, sentimento de não merecimento. Vai se sentir inferior, sentimento de não ser boa o suficiente. Porque a percepção e a autoimagem que você tem de você é negativa. A baixa autoestima faz com que você se sinta insatisfeito e infeliz o tempo inteiro. Traz aquele sentimento de inferioridade, de pequenez, de fracasso. Aquela sensação de menos-valia, de você ser sempre menos do que você realmente é. E com isso, imagine como que vai acontecer, como é que vai ser aí o impacto do relacionamento. Como é que vai acontecer as dinâmicas de relacionamento? Que tipo de pessoa você vai atrair para você? E aí é por isso que muitas vezes você vai se relacionando com pessoas que vai te dando muito pouco, que vai te oferecendo aquilo que são migalhas. Porque o teu senso de merecimento é muito pequeno. Você não tem senso de merecimento. A tua configuração interna é de uma pessoa que não merece muito. Porque desde lá da tua infância, você recebeu muito pouco. Isso não é culpa dos cuidadores, não estou aqui trazendo a questão da culpabilização, porque os seus cuidadores, de repente, eles podem te dar aquilo que eles também tinham. Eles podem te oferecer aquilo que eles foram capazes de te oferecer. Mas, se você está trazendo, desde lá da tua infância, esse sentimento de não merecimento, porque nem as pessoas que deveriam realmente cuidar, amar, validar, enxergar, perceber, de repente não foram capazes de te oferecer tudo isso, ou pelo menos foi a maneira como você interpretou. Então imagina como é que você vai para a vida, como é que você vai para o mundo. Você se relaciona com a sua vida, com as pessoas, as interações, os relacionamentos da mesma maneira. Você vai para a vida se relacionando com as pessoas da mesma maneira, com a mesma dinâmica que você foi trazendo lá desde a tua infância. E aí precisa fortalecer esse senso de merecimento. Se você é aquela pessoa que passa o tempo inteiro se criticando, falando mal de você mesmo, se você é aquela pessoa que o tempo inteiro não reconhece as suas conquistas, não valida o que você já conquistou, você não consegue enxergar quais são as suas habilidades, porque você desconhece a si mesmo. Você é um desconhecedor de si mesmo. Então eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso me conhecer
para eu gostar de mim? É muito difícil você gostar de alguém que você não conhece. Se você é um desconhecedor de si mesmo, como é que você vai reconhecer os seus pontos fortes? Como é que você vai reconhecer as suas habilidades? Como é que você vai reconhecer as suas qualidades? E é por isso, muitas vezes, que você passa muito mais tempo apontando, lembrando aquilo que você tem que não é tão bom assim, os seus pontos de melhoria. É por isso que você passa muito mais tempo se exigindo, se punindo, se cobrando, como de repente foi feito com você lá na sua infância. E aí você vai para os seus relacionamentos, de repente, esperando do seu parceiro ou da sua parceira aquilo que você esperava dos seus pais. Será que no seu relacionamento você ainda está esperando o seu pai ou a sua mãe aparecer? Será que quando você está lá com o seu parceiro ou com a sua parceira, você está projetando aquilo que você gostaria de ter recebido lá dos seus pais? O elogio, a validação. E aí quando isso não vem, você se sente extremamente frustrado. A sua autoestima vai lá para o pé. Você fica extremamente decepcionado. Porque a única pessoa capaz de reconhecer isso em você é você mesma. Enquanto você esperar isso dos outros, isso não vem. Porque se nem você se reconhece, se você é um desconhecedor de você mesmo, imagine os outros. Como é que o outro vai te dar aquilo que nem você mesmo está se dando? Então você precisa trabalhar o seu íntimo, reconstruir o que você pensa sobre você. Porque senão você sempre vai trazer para você menos do que você merece. Você precisa se enxergar do tamanho que você é, se criticar menos, se relacionar melhor com você, falar bem de você, validar as suas conquistas, parar de se cobrar tanto, parar de se comparar com os outros, olhar para você e perceber as suas capacidades, habilidades. E o primeiro passo para isso é realmente você reconhecer quem você é. Você aceitar quem você é. Trabalhar a autoaceitação. Não há como gostar de algo que a gente não aceita. Se você não aceita quem é você, como é que você vai gostar de você? E aí isso pode sim trazer muito impacto nos seus relacionamentos amorosos. Porque se você não se relaciona bem nem com você, como é que você vai se relacionar bem com o outro? Como é que você vai trazer para você um relacionamento saudável, se esse relacionamento saudável você não tem nem com você? Como é que você vai amar o outro e realmente se sentir merecedora de receber esse amor, o amor do outro, quando você não está fazendo isso nem mesmo com você? Então, antes de se relacionar com o outro, antes de olhar para aquilo que você espera do outro, você precisa pensar em como é que você está fazendo isso com você, como é que você está se relacionando com você. E aí por isso que isso tem um grande impacto no relacionamento. Por isso que isso traz grandes consequências para as relações. Por isso que é tão importante resgatar e fortalecer a sua autoestima a partir desse reconhecimento de você mesmo
e da sua autoaceitação. É isso. Vamos finalizar por aqui e para você saber mais, me siga lá nas redes sociais, @DaianeRibeiroRP. Eu te vejo no próximo episódio.